Capítulo 89 Trocando pontos, Parte 2. O desempenho de Zhao Feng igualmente atordoou Feng Anhui, Zhao Yufei e Yang Qingshan. Esse garoto não é simples, para poder atacar dentro do raio da técnica Vórtex Celestial do irmão Nangongfan. Yang Qingshan riu alto. A figura de Zhao Feng era como o vento e enviou feixes como meteoros para frente. A posição fluxo do vento fez com que sua velocidade e ofensiva melhorassem drasticamente. A técnica Vórtex Celestial de Nangongfan usava força interna para controlar o vento e criar um furacão, mas Zhao Feng usou a posição fluxo do vento para resolver isso e fez com que o rosto de Nangongfan se tornasse um pouco escuro. Estando sob o mesmo mestre, ele queria ensinar a Zhao Feng uma lição, mas ele não esperava que o adversário fosse tão problemático. Vórtex tempestuoso. Nangongfan exclamou como o tornado original de repente tornou-se caótico e se moveu em todas as direções. A força no vento poderia facilmente destruir uma casa em pedaços. Que movimento terrível! Zhao Feng sentiu seu peito ser esmagado e o vento rasgar em direção às suas roupas. Este é o poder de uma arte marcial sagrada. Zhao Feng apertou o olho esquerdo enquanto tentava sentir a mudança na força interna de Nangongfan. Sua técnica de parede de prata no pico do 6º nível ficou firme contra a onda de ar destrutiva. O olho esquerdo de Zhao Feng encontrou o padrão e a profundidade por trás dos movimentos de Nangongfan e descobriu que era semelhante à sua posição do furacão. Ele então abriu a capacidade de seu olho esquerdo e copiou essa cena em sua mente. Chua! Instantaneamente, a cena de Nangongfan usando seu vórtex tempestuoso apareceu na dimensão de seu olho esquerdo. Dentro da dimensão, a cena podia ser rodada dezenas de vezes mais lentas e podia ser vista de diferentes ângulos. Logo, Zhao Feng descobriu que as compreensões dessa habilidade eram semelhantes à posição do furacão. Quinto movimento do dedo estelar. Zhao Feng se moveu com o vento e ele enviou um dedo penetrante que deixou pontos de luz azul para trás. Em um instante, o dano do dedo estelar aumentou dramaticamente. Quinto nível do dedo estelar. Feng Anhui e Zhao Yufei ficaram chocados. O dedo estelar era famoso no país da nuvem por ser difícil de treinar e conter grandes riscos. Esta habilidade tinha um total de 7 níveis. Se alguém alcançasse o 4º, eles poderiam liberar sua força interior do corpo sem sequer chegar ao 7º rank. Quando for treinado para o 5º nível, os ataques seriam como um meteoro, rápidos e bonitos. O que o tornava ainda mais aterrorizante era que Zhao Feng podia ver as falhas na técnica Vórtex Celestial de Nangongfan e assim apontou para lá. Como esse cara fez isso acontecer? A expressão de Nangongfan finalmente mudou quando ele rapidamente explodiu suas camadas de vento. Bum! Um buraco de 3 metros foi feito onde os dois trocaram golpes. Em certo ponto, o cultivo de Nangongfan excedeu o limite do rank 7. Teng! A figura de Zhao Feng pousou ilesa no chão. Porque sua técnica parede de prata tinha atingido o ápice de 6º nível, ele poderia suportar quase todos os ataques de Nangongfan de frente se o último suprimisse seu cultivo abaixo do rank 8. Obrigado. Zhao Feng sorriu enquanto voltava para seu assento em silêncio. Irmão Zhao Feng. Ainda não terminamos. Nangongfan ficou um pouco irritado. Quero dizer seriamente. Irmão Nangongfan, seu cultivo apenas superou o do irmão Zhao Feng.
Como um irmão mais velho, você não deve usar o cultivo mais alto para derrotá-lo, certo? A voz de Yang Qingshan soou. Era óbvio que se os dois estivessem no mesmo cultivo e classificação, Nangongfan não poderia vencer Zhao Feng. Eu o subestimei. Da próxima vez, vou discutir seriamente com o irmão Zhao. Nangongfan disse enquanto voltava para seu assento. Discutir seriamente. Zhao Feng entendeu o significado dessas duas palavras. Se eles lutassem sério, isso significaria que Nangongfan queria usar o seu cultivo do 8º rank. Dentro da sala, os discípulos não sabiam que a luta não tinha passado despercebida. Irmão Ye, este Zhao Feng é melhor do que o esperado. Sua técnica parede de prata atingiu o ápice de 6º nível e é uma habilidade problemática, como o dedo estelar também atingiu o 5º nível. Não só isso, ele parece ter compreensões sobre uma arte marcial sagrada. O terceiro guarda ficou um pouco surpreso. Você não pensou em quem o trouxe aqui? Disse Ling Yun com confiança. Os dois tinham visto a batalha entre Zhao Feng e Nangongfan. O desempenho de Zhao Feng foi melhor do que o esperado. Nada mal. Parece que meus olhos me enganaram desta vez. Uma voz soou nos ouvidos dos dois. Sim. O terceiro guarda e Ling Yun balançaram a cabeça instintivamente. Cabelos, e os dois nem estavam com o sorriso de orelha a orelha kkkkkk. Ah! Espere! Não? No instante seguinte, os dois levantaram-se e exclamaram, mestre! Virando-se, não havia uma única figura ao redor. Mas a voz do Lord Guanjun soou definitivamente em seus ouvidos. Os dois examinaram seus arredores e encontraram o Lord Guanjun sentado de pernas cruzadas em uma árvore a algumas centenas de metros de distância. Sua aura parecia ser uma com a árvore e sem prestar muita atenção, era fácil perdê-lo. A luta entre os discípulos não só havia entrado nos ouvidos do terceiro guarda e de Ling Yun, mas também havia alcançado o Lord Guanjun. Mas, pensando nisso, era muito lógico já que o palácio de Guanjun fosse o domínio do Lord Guanjun. Tudo o que acontecia aqui não escapava à sua mente e essas pessoas eram seus discípulos. O mestre está tomando essa luta tão a sério. O terceiro guarda e Ling Yun se entreolharam e viram o choque nos olhos um do outro. Os olhos do Lord Guanjun concentrarão-se mais em Beimoi. Todos e cada um deles se apresentaram bem com Zhao Feng dando uma pequena surpresa. Mas, obviamente, o Lord Guanjun se preocupava mais com seu discípulo principal, Beimoi. Beimoi, nós não lutamos há muito tempo. Disse Yang Qingshan. Em termos de força, Yang Qingshan era ligeiramente mais forte do que Nangongfan e ele estava logo atrás de Beimoi. Zhao Feng e os outros tinham olhares de interesse também. Beimoi era um monstro em seus olhos. 1 contra 1, que chatice. Beimoi se levantou e não rejeitou a ideia de lutar. Você quer dizer? As sobrancelhas de Nangongfan e Yang Qingshan se contrairão. Zhao Feng mal sabia o que Beimoi queria. Todos os 5 podem vir de uma vez só. A voz de Beimoi era calma como se estivesse apenas dizendo uma coisa trivial. O quê? Todos de uma vez? Os jovens presentes ficaram chocados. Ao mesmo tempo, expressões de raiva apareceram nos rostos de Nangongfan e Yang Qingshan. O que foi? Vocês estão com medo. Beimoi caminhou lentamente entre as 5 pessoas. Bem. Feng Yanhui entrou no círculo de batalha.
Imediatamente, Yang Qingshan e Nangongfan seguiram e cercaram Beimoi. Por Zhao Feng e os outros dois terem o cultivo mais baixo, ficaram um pouco mais longe. A atmosfera era extremamente tensa. Beimoi tinha atingido o ápice do 8º rank, enquanto o outro lado tinha 2 pessoas no 8º e 3 no 7º rank. Ele está sendo muito arrogante, pensou Zhao Feng. Neste momento, o terceiro guarda e Elingyun prenderam suas respirações enquanto focalizavam na batalha. Técnica Vórtex Celestial. Nangongfan liderou o ataque e empurrou uma palma de círculos de ar branco em direção a Beimoi. Agao. Uma mortal força de sucção imediatamente apareceu no corpo de Beimoi, mas o último ficou tão imóvel como uma rocha. Era como se seus 2 pés estivessem fixados profundamente no chão. Desmoronamento. Yang Qingshan exclamou enquanto enviava uma poderosa palma contra Beimoi, que parecia que as montanhas estavam desabando. Ele e Nangongfan foram os principais atacantes, enquanto os outros 3 eram os suportes. Dedo estelar. Ilusão celestial da lua quebrada. Dança das 1000 folhas. Zhao Feng, Feng Yanyu e Zhao Yufei atacaram de lado. Dos 3, o movimento de Zhao Feng poderia ameaçar alguém do rank 8 enquanto os ataques dos outros 2 eram quase capazes disso. Imediatamente, uma onda de ataques foi em direção de Beimoi. Boa! Ondas de destruição. Beimoi parou e de repente abriu os braços. Ao fazê-lo, ondas de força interior varreram em direção ao seu redor. Craak! Bum! Os ataques de Nangongfan e Yang Qingshan foram imediatamente dissolvidos e outra onda os enviou voando. Vá! Nangongfan imediatamente cuspiu um bocado de sangue, enquanto Yang Qingshan ficou pálido e sofreu ferimentos internos. Baum baum baum! Outra onda imediatamente dissolveu os ataques Zhao Yufei, Feng Yanyu e Zhao Feng e enviou os 2 primeiros voando. Shua! A energia restante enviou uma camada de poeira, que bloqueou a cena.